Nessa noite, que o Senhor esteja no centro, que o Senhor seja o centro, Senhor, dessa pregação, Senhor, dessa mensagem, que o Senhor esteja conosco, Pai. Compartilha, Senhor, o teu coração, Deus, a tua mensagem, Senhor, a tua palavra conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, santificado é o nome do Senhor no nosso meio. A palavra de Deus diz que nós somos santificados pela tua palavra, pela palavra do Senhor. E agora nós vamos compartilhar essa palavra. E eu peço você a abrir a sua Bíblia em João 16. João, capítulo 16, versículo 31. Amém. Então a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu como uma pergunta, né? Diz assim: então agora vocês creem? Versículo 32. Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Você pode tomar o seu assento nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos essa mensagem muito conhecida, esse versículo. E eu gostaria de deixar um recado para você. Leia o capítulo 15, 16 e 17 de João. Parece uma recomendação muito longa, né? Mas quando vocês abrirem a palavra de vocês no capítulo 15 e vocês começarem a ler, vocês não vão conseguir mais parar. É ou não é verdade? Quando vocês abrirem a palavra de vocês em João capítulo 15 e diz, eu só vou dar um exemplo, tá? Só para mostrar como parece que Jesus está falando aqui e não dá vontade de parar. Jesus diz no capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. E assim vai. E ele vai falando sobre a videira, sobre o ramo, quem está nele, quem deve estar nele, quem nós somos, quem Jesus é, quem o Pai é. Jesus fala muito, e ele fala e não dá vontade de parar de ouvir, de ler o que Jesus está falando aqui. Porque eu quero lembrar os irmãos, né? Eu quero lembrar os irmãos que isso ocorreu depois, né? Depois de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, né? Lá no capítulo 13, tá? E aí Jesus fala sobre o caminho, que ele é o caminho, depois ele diz que ele é a videira, né? E ele fala sobre muitos temas, né? E aí minha recomendação é inclusive o capítulo 17, porque o capítulo 17 é um capítulo lindo da Bíblia, é absolutamente maravilhoso, porque o capítulo 17 é uma oração de Jesus por nós, por todos os seus discípulos, e inclusive ele menciona isso, falando: eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que vão crer. Então é maravilhoso, é algo assim maravilhoso que Jesus está aqui falando. Dentre tudo isso que Jesus fala de tão bonito, né, algo chama a nossa atenção ao ler esse texto aqui.
algo chama atenção aqui nessa ceia que Jesus está fazendo com seus discípulos, ali os momentos finais. E o que chama atenção é Jesus falando com eles a respeito das dificuldades que eles terão neste mundo. As dificuldades que eles vão ter no mundo. Jesus, inclusive, até ressalta que no capítulo 16, versículo 12, ele diz: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar agora. Jesus começa a dizer que eles serão perseguidos, que o mundo iria odiá-los, que eles iam passar por tribulações, e eu acredito que o pior de tudo, né, na cabeça dos discípulos, é que Jesus deixa bem claro que ele estava indo embora. Que Jesus estava indo embora. E aquilo perturbava a mente deles. Quando Jesus usava essas palavras: olha, eu estou indo, eu estou voltando para o Pai, eu vim para o mundo, entreguei a palavra, fiz a vontade de Deus e agora estou voltando para o Pai. Diante de todo esse cenário que Jesus falava, das dificuldades, do sofrimento, que eles iam ser perseguidos, espalhados, eles iam ser, odiados pelo mundo, ainda tem o fato de que aquele líder, aquela pessoa que até então estava protegendo a vida deles, iria embora. Então qualquer pessoa como eu e como você, ouvindo essas palavras, de uma pessoa que nós amamos, um líder nosso, ouvindo isso de alguém como Jesus, nós ficaríamos tristes e perturbados, dizendo assim: e agora? O que vai ser de nós? Como nós vamos conseguir suportar isso que Jesus suportava até então? Porque os fariseus iam para pegar Jesus, e eles faziam, como é que chama? Eles faziam ali uma emboscada, tipo uma coisa para pegar ele, um conluio. Era algo orquestrado, E aí os discípulos pensavam: e agora, como nós vamos conseguir, sobreviver a isso? Jesus fala, esse versículo 12, olha, eu não posso nem falar tudo para vocês, porque senão vocês não vão suportar. Mas a palavra de Deus, no versículo 31, que é o nosso versículo-chave, diz o seguinte: que eles estavam atemorizados, eles estavam com medo no coração, e estavam até não entendendo o que Jesus falava. E aí Jesus fala abertamente para ele, por isso que Jesus, no versículo 31, diz: agora vocês creem, depois de uma explicação de Jesus mais clara, do que eles iam passar. Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. E ele termina dizendo: no mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem, eu venci o mundo. A mensagem de Cristo termina aqui. A partir daí, ele faz uma oração. Jesus faz uma oração em seguida. No capítulo 18, você vai ver Jesus sendo preso, que é a cumprimento da palavra dele, dizendo que ele estaria só. E o que Jesus está falando aqui nesse versículo tão conhecido por nós, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse versículo representa a mensagem de Cristo para nossas vidas. Representa a mensagem de Cristo para a vida daqueles discípulos, que iriam, a partir dali, ter que enfrentar as provas, as tribulações, os sofrimentos. Porém, não mais com Jesus carnal presente, mas agora, como Jesus fala, unidos com Cristo, unidos com Jesus, não com Ele presente fisicamente, mas unidos com Jesus.
né? E ele deixa essa mensagem. Essa mensagem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dividir esse trecho do versículo em três partes bem lógicas, que é: primeira parte, no mundo tereis aflições. A segunda parte, tende bom ânimo. E a terceira parte, eu venci o mundo. Amém? Então, a primeira parte desse trecho que nós temos aqui, famoso trecho, né? Ele fala que no mundo nós teremos aflições. E o título da mensagem é: quem é você na tempestade? Né? Eu até pensei que fazer uma coisa assim mais inovadora, né? Uma coisa assim meio estranha, mas eu falei, não, vou usar os termos mais conhecidos, né? Tempestade, né? Quem é você na tempestade? Que marinheiro é você na tempestade, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Imaginando uma tempestade no mar, primeira coisa, né? Quando o mar está calmo, não tem marinheiro ruim, né? Não existe marinheiro ruim quando o mar está calmo. Porém, quando o mar está revolto, a tempestade está acontecendo, que marinheiro você é? Você é um marinheiro desesperado, dizendo, vamos morrer todos. Você é o marinheiro que quer pular do barco, né? Esse é o desesperado ainda, né? Porque acha que fora do barco é melhor do que estar dentro do barco. Ou você é o marinheiro bom. Por que eu digo isso? Porque quando a tempestade está ocorrendo, é que o marinheiro é provado para ver se ele é bom ou não, se ele é um bom marinheiro ou não. Ou você é o marinheiro bom. Quem é o marinheiro bom? O marinheiro bom é aquele que ele teme, porém ele consegue enfrentar o temor que ele está sentindo. Ele consegue agir, mesmo com a tempestade acontecendo. Por que eu falei no começo que eu pensei em falar em outra coisa, né? Vocês vão entender daqui a pouco. Porque, né, esse texto de Jesus, ele fala sobre o mundo, né? E eu pensei logo num foguete, né? Um foguete saindo do mundo, né? Não tem como um foguete... vocês já viram algum vídeo que mostra os astronautas saindo ali naquele foguete, e ele treme todo. O foguete ali treme todo. Né? E não tem como você sair desse mundo sem passar por turbulência, sem passar por um chacoalho, né? Um chacoalho. E é isso, eu me lembrei logo de como é um voo, né? Como é um voo? Nós entramos no avião, aí cada um toma lá o seu assento, e aí começa a se preparar. Para quem tem medo como eu, é terrível. É terrível. Porque quando você entra naquele avião, não tem volta. Não é verdade? Entrou, meu amigo, você só vai sair no destino. Ou, não sei, aonde você vai sair. Mas não tem volta. Você entra no avião, eles trancam a porta, não tem chave, né? Trancou, sentou, põe o cinto e começa a se preparar. E o avião, ele remete para o alto e ninguém fala assim, olha, vai tremer, né? Se prepare. Não, ninguém avisa nada. O que eles falam assim, se o avião cair na água, tem boia, né? Ou seja, é só uma coisa para deixar a pessoa desesperada, né? Aí o avião sobe e é muito normal, né? É quase impossível você fazer uma viagem que o avião não trema todo. E ele vai passando por aquilo, parece que está passando nos buracos da BR ali, né? E barulho, e faz barulho, e faz, e vai. E o avião... Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabia que a turbulência, ela não é capaz de abater um avião? O avião, ele sobe, ele treme, pode ser feia a coisa, viu? Pode ser a tempestade, às vezes aquele avião ele entra no meio da nuvem, aquela nuvem negra mesmo. E aí a gente fala, meu Deus, né? Nesse momento. E ele entra ali e ele balança.
E às vezes balança muito, e vai para cima e vai para baixo, e balança. Mas uma coisa é certa: aquela nuvem, o vento, ele não é por si só capaz de derrubar aquele avião. É por isso que quando você vê o piloto, né, o piloto é uma pessoa treinada, então ele está lá sentado, as aeromoças, está tranquila lá, tranquilo, está tremendo tudo, está caindo tudo, e ela está tranquila. Porque, por si só, aquele vento não vai derrubar o avião. E ela sabe disso. E o que isso tem a ver com a nossa palavra, né? Tem a ver porque Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por turbulência. Não tem como nós vivermos os nossos dias sem passar por turbulência. E a turbulência é literalmente isso, é quando nos chacoalham, né? É quando a gente perde ali o equilíbrio, muitas vezes. E a gente está vivendo a nossa vida e as notícias vão chegando, e às vezes não tem muita coisa para fazer, né? Nós só recebemos as notícias e a única coisa que nós temos para fazer é clamar a Deus, é orar a Deus. Jesus, ele está constatando aquilo que nós já sabemos, né? Que no mundo teremos aflições. Irmãos, Deus tinha duas opções quando ele criou o homem, depois do pecado. Deus tinha duas opções, né? Ele criou o homem, criou o jardim, colocou o homem, Adão e Eva, e eles pecaram. E eu tento falar isso para os jovens e adolescentes, porque às vezes nós não conseguimos entender algumas coisas. E a questão é a seguinte: o homem pecou, o que nós podemos fazer? Deus poderia simplesmente julgar e acabar com Adão e Eva. E acabava por ali, porque eles pecaram, porque eles erraram e mereciam, certo? Deus poderia ter feito isso. Ou Deus poderia ter feito o que ele fez, que é falar assim, olha, vocês pecaram, agora vocês vão sair daqui desse jardim, e vocês vão ter que viver num mundo. Vocês vão ter que viver num mundo quebrado. Eu gosto muito dessa expressão, mundo quebrado, porque remete a uma máquina que está quebrada. E Deus fez isso, mas por causa disso, por causa do homem e do pecado, nós vivemos num mundo quebrado. E o que quer dizer isso? O mundo quebrado quer dizer que você fica sabendo de coisas absurdas que acontecem do nosso lado. Você fica sabendo de guerras, de crimes, os mais terríveis possíveis, a maldade humana, a guerra, fome. Às vezes, depois que eu tive filho, quando me contam algo de uma criança, eu não consigo ouvir aquilo. Depois que eu tive uma criança, que eu cuidei de uma criança, e eu ouço alguma história com criança, eu fico revoltado, eu não consigo nem ouvir a história. E aí você ouve coisas desse tipo, envolvendo criança, bebês, bebê, uma pessoa ali tão frágil. A maldade humana atinge todas as esferas, tudo que é possível atingir, atinge. Como esse mundo é quebrado, literalmente. E Deus nos coloca para viver neste mundo. Deus nos coloca para viver neste mundo, literalmente quebrado. Neste planeta, conosco, com a nossa raça, quebrada. E por isso, irmão, vem essa palavra, que no mundo tereis aflições, porque isso é resultado do pecado. Isso é resultado do pecado. Porque se não fosse o pecado, nós não teríamos que chorar pelos nossos entes queridos que morrem. Nós não teríamos criança passando fome.
nós não teríamos criança morrendo, né? Nós não teríamos uma guerra acontecendo atual nos nossos dias, e sobre isso eu até falo, olha, as pessoas têm que ver os corpos, eles tinham que mostrar os corpos, não as crianças, lógico, né? Não os adolescentes, mas os adultos, nós temos que ver, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a bomba cai no país que não é nosso, aquilo não tem importância, né? E a gente tem que ver, numa reportagem que eu vi, ele mostrava os corpos espalhados dentro de um edifício, que eles não entravam em decomposição porque lá é muito frio, e estavam todos lá espalhados. É terrível, irmão, é terrível. Isso é aflições que Jesus está se referindo. Só que eu dizer para você que tem uma guerra, que pessoas estão passando fome, às vezes isso ainda não é capaz de nos tocar. Sabe quando é que nos toca? É quando acontece conosco. Até então, até só de ouvir falar do problema, né, das aflições, do sofrimento, é uma coisa. Quando acontece na nossa vida, aquilo é literalmente uma tempestade. Uma tempestade. Jesus está se referindo a isso, que olha, não vai ser possível você viver a sua vida, passar os seus anos, os seus dias, sem enfrentar as tempestades, os sofrimentos, que vão vir. Eles vão vir. Certo? Essa é a parte 1. E a pergunta que eu deixo para vocês sobre isso é, já para ligar com a parte 2, quem é você diante disso? Quando a tempestade chega, quando a notícia vem, quando aquilo acontece, que atinge a nossa vida, quem é você? Quem é você? E aí nós vamos para a parte 2, né? A parte 2 é a parte que fala assim, mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque se nós não ouvirmos a palavra, se nós não formos treinados, nós vamos ser aquele marinheiro desesperado, né? Nós vamos ser aquele marinheiro que vai querer pular do barco e vai dizer, vamos todos morrer, a coisa vai quebrar tudo aqui. Se nós não formos treinados, nós vamos ser esses. Porém, Jesus, ele nos recomenda algo. Ele fala assim, tendes bom ânimo. E eu vou repetir bastante essa parte. Tendes bom ânimo, tendes bom ânimo. Quando Jesus fala assim, olha, tendes bom ânimo, ele está querendo dizer para você o seguinte, olha, as dificuldades virão, porém, enfrente as dificuldades com vigor. Enfrente as dificuldades com vigor. Ele está dizendo, não se intimide com os monstros do caminho. Não se intimide com as feras que podem aparecer. Jesus está dizendo, tenha braveza. Algumas traduções falam, tenha coragem. Coragem. Jesus está dizendo, se anime para guerrear. Se anime para guerrear. Tende bom ânimo. Esforçai-vos. A palavra esforçai-vos. Enfrente seus inimigos com otimismo. Eu tentei fazer várias frases, várias formas de dizer o que ele está falando aqui. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que nós temos que ter vigor. O que é isso? Não tem como pensar em enfrentar as dificuldades sem pensar numa guerra. É ou não é verdade? Sem pensar que nós estamos indo para uma guerra. E o que Jesus está dizendo é, nós vamos para a guerra. Você vai enfrentar a guerra ou você vai se esconder? Porque uma das estratégias
de uma pessoa que vai para a guerra é também se esconder, ou seja, é fugir do inimigo. É tentar fugir, porque assim, pensando ele, né, eu vou fugir e eu vou conseguir sobreviver. Porém, Jesus não manda nós fazermos isso. Observe, irmão, observe. Observe o que a palavra de Deus está dizendo. Não se confunda com um texto que fala que nós devemos resistir ao diabo, tá? Não estou me referindo a isso. E nem que nós, ao princípio que nós temos que fugir do mal. Não estou me referindo a isso. O que eu estou me referindo é, diante de uma circunstância adversa, diante de um problema, nós vamos fugir ou nós vamos enfrentar o problema? Essa é a minha coisa, a minha questão é essa. Quando eu falo inimigo, às vezes eu estou me referindo ao problema, certo? Eu quero que vocês me entendam. Então nós vamos enfrentar o problema, a adversidade, ou nós vamos fugir? Porque nos parece uma solução diante daquilo. Nós vamos ficar no barco e salvar e tentar atravessar a tempestade, ou nós vamos querer pular do barco? Irmãos, aqui tem coisa, viu? Ao falar isso, tem muita coisa aqui. Sabe por quê? Porque Deus te deu um casamento. Deus te deu um casamento. E vem ou não vem problemas no casamento? Quem é casado aí? Vem ou não vem problemas no casamento? O que você vai fazer diante dos problemas no seu casamento? Você vai fugir ou você vai enfrentar? Quando eu estou falando enfrentar, eu não estou falando para você enfrentar a sua esposa, tá? Ou o seu marido. Estou falando para você enfrentar o problema, porque eu tenho medo, né? Da recomendação, né? Tenho medo da recomendação. Irmãos, se vocês notarem, para quase tudo na nossa vida, ou nós podemos nos acovardar e nos esconder, fugir, tentar sair pela, como diria, né? Sair pela tangente ali, a saída pela direita, para me retirar, ou eu vou investir naquilo e eu vou dizer, não, eu vou atrás de enfrentar isso. Né? Jesus está recomendando claramente que nós não devemos fugir. Na vida cristã, eu falei do casamento, mas na vida cristã, nós temos ou não temos problemas? Temos. Nós enfrentamos dificuldades na nossa vida cristã. Você vai simplesmente abandonar Cristo, abandonar a Deus pelos problemas, pelas circunstâncias? É uma solução, mas Cristo está dizendo que nós não devemos fazer isso. Devemos ter... quando eu usei aqui várias frases. Uma delas, sabe por quê? Porque eu estou tentando traduzir o termo tenha bom ânimo. Porque isso representa vigor. Porque eu posso ter um problema e eu me diminuir diante daquilo. Ou eu posso ter o vigor que vem de Deus, que Deus vai me ajudar para atravessar aquilo. Uma coisa fica clara aqui, se nós somos guerreiros e vamos para uma guerra, a nossa função é guerrear. O guerreiro, ele quer o quê? Até o irmão Renato pregou aqui outro dia. O guerreiro de verdade, ele quer estar no campo de batalha. Ele quer ir para a ação, ele quer ir para a batalha. Um guerreiro preparado, quando chega a hora de ir para a guerra, ele simplesmente fica ansioso. Por quê? Porque ele foi treinado para aquilo. Chegou o momento de colocar em prática aquilo que ele treinou. Vocês estão entendendo? A pessoa treina, quando chega na hora da verdade, ela fica ansiosa para entrar em ação. Porque chegou o momento de aplicar aquilo que ele tanto falou, de que ele tanto estudou. Notem
a postura que essa pessoa tem. A postura é, quando tem uma guerra, ele fica ansioso de ir guerrear. É diferente da postura de alguém acovardado, que quando tem uma guerra, ele não está treinado, ele pensa, ele é pessimista, e ele pensa, é o meu fim. Antes de começar a guerra, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou treinado, eu não sou do exército, não sou da polícia, eu não sou nada. Se tiver uma guerra no Brasil, eu vou dizer, é meu fim. Porque eu não treino, eu não dou tiro, né? Eu não sei usar faca nem para cortar frango. Se acontecer uma guerra, o que eu vou fazer? Só se eu começar a treinar depois que eu souber, né? Mas vocês estão entendendo? Antes de começar, pelo fato de eu nunca ter me preparado, eu já estou me entregando. Por quê? Porque eu não estou preparado para isso. Porém, irmão, se você hoje está aqui, você, nós estamos aqui, nós vimos para a casa do Senhor, nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a pregação, irmão, deixa eu dizer, você está preparado. Nós temos que estar preparado. Temos que ter a postura do guerreiro que vai para a guerra. Não é a postura do covarde que levam ele para a guerra. Você está entendendo? A postura, ela faz muita diferença. E isso ocorre no nosso coração, na nossa mente. É aqui dentro que acontece. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, não te mostres frouxo. Deus fala isso. Nós não devemos ser frouxos, devemos ser fortes. Deus recomenda a Josué, seja forte e corajoso. Ele estava falando sobre seja forte fisicamente, ele estava falando da cabeça. Ele estava falando do coração, seja forte, é aqui. Seja forte. Deus recomenda para Josué, seja forte e corajoso. Você vê isso na vida de quem? De Davi. Quando aparece um gigante, ele enxerga aquilo como uma oportunidade. Sabe por quê? Porque Davi, ele era uma pessoa que ele não se intimidava. Você já conheceu, com certeza você já conheceu um cachorro pequeno? Já? E aí quando ele chega perto de um cachorro grande, forte, brabo, você já viu o menor, ele não se intimida. Você já viu isso? Eu já vi isso várias vezes. Eu tinha em casa um negócio assim. E era impressionante. Ele partia para a luta, partia por cima do outro, e ele quase morreu 3 vezes. O pequeno. O grande pegava ele, ele jogava para um lado, jogava para o outro, jogava, e a gente tentando separar, e não dá, né? Aí até que jogava ele assim morto lá do lado. Aí daqui a pouco aí passava uns 6 meses se recuperando e ia de novo para cima dele. É verdade isso. Irmão, o menor, ele olhava para ele e ele via um leão. Ele não se intimidava. Não se intimidava. Quando você lê a história de Davi pequeno, não era guerreiro, era um pastor de ovelha, não tinha nem, armadura. Você acha que Davi se intimidou? Ele partiu para cima do homem lá. Mas lógico que ele foi e ele disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Essa postura nós temos que ter. E quando eu digo nós temos que ter, é algo que nós treinamos. Nós temos que treinar isso. Temos que treinar. Pela graça de Deus, nós temos que colocar isso dentro de nós. Que quando nós estivermos passando por um problema, nós temos que não nos intimidar, porque não somos nós. É Deus. Não somos nós. Não é eu que sou.
é Deus, é Ele. Nós estamos ou não estamos com Deus? Temos ou não temos Deus? Temos ou não temos Ele? Uma coisa fica clara aqui nesse texto, que é o seguinte: tem de bom ânimo. Se você reparar, é isso que eu já falei, mas também significa seja otimista. Sabe por quê? Porque você vai para a guerra, se você for pessimista, você vai ser aquele que vai dizer, vamos ir, mas vamos perder. Estamos indo, mas vamos perder. Quando você encontra uma pessoa de coragem, dificilmente ela vai falar isso para você. Ah, mas isso e aquilo, mas isso está difícil. Irmão, pode reparar. Procure alguém que é de coragem. Ele acredita, ele tem um otimismo divino, que eu digo. Né? Por quê? Porque é confiar na mão de Deus. Que Deus não vai nos deixar. Na mão, né? Que Deus não vai nos abandonar. Então, nós temos que ter essas características. Tem de bom ânimo significa isso. Significa, sabe por quê, irmão? O nosso inimigo, ele quer nos amedrontar. Quase não saiu a palavra. Quer nos colocar medo. Ele quer nos intimidar, nos colocar no canto. Ele quer nos desanimar. Quer ou não quer? Lógico que quer. Ele quer nos separar, ele quer nos enfraquecer pelo medo. Pelo medo. Aí você pode me perguntar, eu não devo me intimidar, eu tenho que ser uma pessoa de coragem, né? Eu tenho que ser otimista, Deus está comigo, Deus vai guerrear conosco, né? Como é que eu posso ter esse bom ânimo? De que forma? Eu também me faço essa pergunta, né? Como é que eu posso ter mais coragem, né? Ser mais destemido no reino, em Cristo? Uma coisa é certa, irmão, para ter essa coragem, para ter essa animação de enfrentar, eu preciso ter mais certeza do que Deus é. Entendeu? Se eu tiver mais certeza de quem Deus é e de quem eu sou, eu vou ter mais coragem, mais certeza. Eu usei a palavra certeza, mas eu poderia usar a palavra fé. Se eu estiver com a fé no meu coração, nós podemos enfrentar gigantes, nós podemos enfrentar as montanhas, como Cristo falou. Transpor montanhas é pela fé. Nós temos que nos fortalecer em fé, porque é isso que vai nos trazer força para guerrear, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou. Se o inimigo conseguir enfraquecer a sua visão de Deus, se o inimigo conseguir deturpar a sua visão de quem você é, a vitória para ele é certa. É ou não é? A nossa derrota é certa, porque nós não vamos estar unidos com Deus. A nossa fé vai estar onde? Nós não sabemos quem nós somos. Como nós vamos guerrear? Como nós vamos enfrentar? Só se for com o nosso braço, com as nossas soluções, né? E nós sabemos o resultado que isso traz, as nossas soluções, e não a solução de Deus para a nossa vida. Portanto, nós temos que fortalecer a nossa visão de quem Deus é na nossa vida, e fortalecer nosso conhecimento de quem eu sou. E é por isso que hoje em dia existem literalmente correntes de pensamento
para enfraquecer a sua visão de quem você é em Deus. Os pensamentos existem para lhe enfraquecer nesse sentido, porque você não sabe mais quem você é. Entendeu? Que guerra você está lutando? Você fica perdido na batalha, né? Literalmente, perdido. E aí, eu lembrei agora de uma pessoa que disse assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu convidasse você para participar de uma terapia em grupo durante todos os dias, durante 10 anos, você iria se reunir com um grupo e você ia começar a ouvir o que aquelas pessoas estão falando. E você não precisava nem falar nada, só ouvir o que elas estão falando. Só que tem que ser todo dia e tem que ser durante um longo tempo, aí, 10 anos. Você mudaria aquilo que você tem como princípios, os seus princípios, o seu modo de pensar? Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa, provavelmente você mudaria, se você não tivesse firme, porque você todo dia ia ver pessoas falando alguma coisa, e aquilo ia começar a modificar o seu pensamento, e aquilo ia vir na sua mente, quando você passasse por alguma coisa, você ia se lembrar do fulano, e aquela coisa ia começar a entrar na sua mente. Deixa eu dizer uma coisa, a televisão é essa terapia. O Instagram é essa terapia. Vocês entenderam? É essa terapia em grupo que você fica vendo durante todos os dias. O YouTube, né, e assim por diante. Aquilo, se você não estiver firme na palavra, aquilo começa a internalizar. Você começa a pegar aquilo e colocar no seu pensamento, no seu modo de pensar. Quando vê, você já está acreditando naquilo que você nem sabia. Nem sabe o que é. Isso é a arma que o diabo tem para enfraquecer a sua visão de Deus, para enfraquecer os seus princípios que a palavra nos entrega, que a palavra nos revela. É um modo que tem de você ser enfraquecido. É na sua mente, nas suas ideias, no seu pensamento. Por isso, se nós queremos nos fortalecer, se nós queremos ter o que Jesus falou aqui, tem de bom ânimo diante das adversidades, nós temos que fortalecer a nossa visão de Deus, nós temos que fortalecer a nossa fé, nós temos que ter certeza daquilo que cremos. No que você crê? Você tem que saber no que você acredita, naquilo que você quer viver. Senão vamos ser soldados que não sabemos para onde estamos indo, nem que guerra nós estamos guerreando. Eu falo uma frase constantemente lá no nosso grupo familiar. Eu falo uma frase constantemente. E vocês acho que vão concordar comigo. Eu falo assim, olha, Deus não pega leve conosco. Eu falo essa frase, por quê? Porque a vida real ela é dura. O mundo lá fora, não é, como disse, né? Não é um mar de rosas, ele não é perfumado. Ela é dura. E nós temos um desafio de viver nesse mundo. Por isso eu falo, né? Deus não pega leve conosco, porque todos nós passamos por problemas, dificuldades. E nós estamos sendo provados e testados, né, constantemente. E seja financeiramente, seja no nosso casamento, seja na nossa vida cristã, no nosso ministério. Enfim, irmãos, é um bombardeio de todos os lados. Né? E Deus ele não fala assim, olha, o fulano ele é muito fraco, coitado dele, eu estou até com pena dele, e eu vou colocar ele numa bolha. Deus sabe que você é forte. Até aqueles que falam assim, olha, eu não aguento mais, Deus sabe que você aguenta.
né? Por isso que nós passamos, porque Deus não olha para a gente e fala assim, você é muito fraco. Porque aquilo que nós passamos, Deus sabe que nós podemos enfrentar. Deus sabe que nós podemos enfrentar. Quando eu falo isso, né, é óbvio, a vida de Jesus é o grande exemplo disso. Porque o próprio Filho, no momento, chegou a pedir que, se fosse possível, que não passasse por aquilo, mas ele tinha que passar. Você já imagina isso? Deus olha para a gente com a visão de que somos preparados, devemos enfrentar aquilo que chegou à nossa porta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos lá, irmão, vamos ficar de pé para dar uma agitada aí, que eu acho que vocês estão... Vamos ficar de pé. Eu estou falando assim, tem de bom ânimo, né? Então vamos aí ter bom ânimo. 2 Coríntios, capítulo 32, nós vamos ler aqui, olha aí, isso é para testar a atenção de vocês, né? 2 Crônicas, capítulo 32, vamos ler aqui um texto, tá? Vai ser do versículo 1 ao 22, e que Deus dê graça para a gente. Vamos lá, diz assim, preste atenção nessa história. Vamos lá. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Versículo 5. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Preste atenção. Ezequias o quê? Se animou. O que ia acontecer? Uma guerra. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Você entendeu? Muito bem. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Versículo 6. Colocou oficiais no comando de todos os homens na cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse, preste atenção, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Versículo 9. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Preste atenção. Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém,
podem se sentir seguros ficando aí, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede, pois o próprio Ezequias, que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só, e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizeram com os povos de outras regiões, de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fossem capazes de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Versículo 16 diz assim: os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele. Ele vai falar várias coisas aqui, e a gente pode pular aqui para o versículo 20. Aí o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Amém? Essa história fala de um poderoso exército que cercou Jerusalém, e o rei, com a sua atitude, mudou o destino daquela guerra. O que ele fez? Quando ele ouviu falar do cerco, diz a palavra que ele se animou. E o que ele fez? Ele se preparou. Ele foi construir muralhas, construiu torres, ele mandou fazer lanças, ele chamou o exército, e ele disse: não tenham medo, não se acovardem com o exército. E aquele exército era grandioso, que ia vir contra o povo de Deus. Ezequias, ele teve a postura que Jesus está falando aqui. Não, tem de bom ânimo. Ele teve essa postura. Para terminar, a última parte desse trecho aqui que nós lemos, diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, nota que ele não fala, eu venci o sofrimento, eu venci as tribulações, eu venci a adversidade, eu venci as aflições. Ele fala, eu venci o mundo. Quando ele fala, eu venci o mundo, ele não venceu o sintoma, ele venceu a doença. Ele foi e venceu a raiz do problema. Não é que ele venceu algo em particular, ele venceu o mundo. É muito maior do que as aflições, porque é o mundo que nos traz isso, e Jesus venceu o mundo. Amém? E quando você ouve isso, você ouve de alguém, e ele fala assim: vocês vão ser mandados para a guerra, tem de bom ânimo, eu já estou voltando com a vitória. Você consegue entender? Você está sendo mandado para uma guerra, Jesus já veio de lá dizendo: eu já derrotei o inimigo. Eu já derrotei o inimigo.
tende bom ânimo também, porque eu já venci. Entendeu? Então não é simplesmente eu vou ser um otimista, eu vou ser alguém que vai para cima. Não, é porque Jesus já venceu. E com isso nós temos a vitória nas nossas mãos. Nós temos a vitória. Podemos sim passar por tribulações e aflições, porque o que eu estou pregando aqui nessa noite não é dizer que você vai passar por esse mundo e vai ser só vitória, você entendeu? Que vai ser só vitória, é só partir para cima da guerra e você vai ter a vitória. Não é isso. Nós vamos passar por momentâneas tribulações. Vamos sim. Vamos passar por aflições, talvez mais do que as pessoas que não são de Cristo. Vamos sim, vamos ser perseguidos, vamos sim. Mas o nosso bom ânimo é porque Cristo já venceu. É porque, por mais que as tribulações se abatam sobre mim, por mais que elas se abatam sobre mim, e de fato seja o meu fim aqui nessa terra, eu sei que no meu fim eu tenho um outro recomeço, eu tenho uma outra vida eterna. Então, por mais que essas tribulações de fato sejam o fim da minha vida aqui na terra, eu sei e eu tenho certeza daquilo que eu acredito, daquilo que eu vou viver e que é eterno. E que é eterno. As momentâneas tribulações que nós vivemos são passageiras. Nós nos agarramos naquilo que é eterno, na eternidade com Cristo. E Cristo fala, olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Eu estou indo preparar moradas. E o que eu entendo desse versículo é o seguinte, que se não coubesse todo mundo, eu teria dito. É o que eu não sei, talvez tenha outra interpretação. Mas o que ele fala assim, ó, vocês podem vir comigo, todos, porque existe lugar para todos. Existe morada para vocês. Existe para todos vocês. Todos nós vamos viver essa vida com Cristo. Amém? Então eu vou convidar você a fechar seus olhos, né? E a orar a Deus, pedindo para que Ele fortaleça a sua visão, que Ele dê coragem, que Ele lhe dê ânimo para enfrentar, para que essa palavra fique na sua mente, para que nós possamos